Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Processo Civil da Escola Superior Dom Helder Câmara e da PUC Minas, e a temática da nossa videoconferência, da nossa breve videoconferência de hoje, será os juizados especiais gerais, né, o que a gente chama de cíveis ou estaduais, e os juizados especiais de fazenda pública. E eu vou fazer uma apresentação breve sobre esses juizados. Vou pedir a vocês que façam a complementação dessa videoconferência por meio da nossa apostila, da referência básica, que é o livro do professor Humberto Teodoro, e ainda de outros vídeos disponibilizados na internet, né, que já foram aconselhados a vocês na nossa apostila. Eu informo a todos que vocês estão sendo gravados e que, posteriormente, essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube para aqueles que puderam estar presentes nas aulas de hoje. Né? Então, dito isso, vamos a ele. Quando a gente fala dos juizados especiais, nós temos que ver que existe uma previsão normativa específica, né, especial, que é a Lei 9.099 de 1995. Essa é considerada a lei geral dos juizados especiais, do GESP, juizados especiais. Além dessa previsão normativa geral, e aí eu já indico para vocês que nessa lei nós temos as regras gerais, e entre essas regras gerais vocês vão ver a competência do juizado, dos juizados especiais, a partir de agora sempre GESP, né? Vocês vão ver ainda os princípios regentes, nos juizados especiais. Vocês vão ver ainda o procedimento civil aplicável, né? Entre os procedimentos cíveis aplicáveis, nós temos as especificidades do procedimento. Nós vamos ter ainda os recursos cabíveis, e depois que vocês analisarem esses recursos cabíveis, nós temos finalmente que o procedimento criminal aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo. Como não é objeto da nossa matéria de processo civil 2, eu não vou aprofundar eu não vou falar sobre os procedimentos, o procedimento criminal aplicável a esses crimes, né, que são aqueles apenados até 2 anos. Né? Então, esses são os crimes de menor potencial ofensivo. Mas eu vou analisar as hipóteses de essas regras relacionadas com os juizados especiais cíveis. E essa é a nossa temática de aula. Além disso, eu tenho que falar que nós temos ainda outras disposições, né, que são as leis federais, juizados especiais federais, que são considerados os GEFs, essa é a sigla, que é a Lei 10.259 de 2001, joia, senhores, aplicável às causas cujo valor não ultrapasse 30 salários mínimos, em que figure como parte assistente, a União ou suas respectivas autarquias. Tá claro, senhores? E nós temos ainda a Lei Federal dos Juizados Especiais de Fazenda Pública,
Lei Federal dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, né, que esses juizados especiais de fazenda pública são regulados pela Lei 12.153 de 2009, né, aplicável às causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, em que figure como parte estados, Distrito Federal, municípios ou suas respectivas autarquias. Tá claro, gente? Então, essa é a previsão. Eu já indico para vocês que, no caso da Lei dos Juizados Especiais Federais, nós temos competência absoluta pelo critério de alçada. Então, não há como você fugir do juizado especial, tá? De fazendas públicas e federais. Ambos são de competência absoluta. Tá claro, gente? E esse valor aqui, tá? Demonstra ainda o quê? Que em se tratando de juizado especial, a parte possui capacidade postulatória plena, não é isso? Para pleitear seu direito junto aos juizados de fazenda pública. Independentemente do valor da causa. Ou seja, se ela é até 60 salários mínimos, que é o critério de competência absoluta, aí a parte já pode ajuizar essa ação perante os juizados especiais federais, tá? Ou de fazendas públicas. Agora, é desaconselhável porque eles vão litigar contra procuradores do Estado. E esses procuradores de Estado, eles têm formação jurídica robusta, né? São pessoas bem formadas em direito, aprovados em concurso público de títulos e documentos, e que necessariamente vão apresentar uma defesa técnica que uma pessoa normal não vai ter condição de refutar. Então, muita atenção. Eu saliento para vocês que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de ADI, declarou a constitucionalidade da dispensa da capacidade postulatória em juizados especiais. Pois bem, nesses dois critérios aqui, eu estou falando dos juizados de fazenda pública, eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte, muita atenção. Primeiro, quando a gente fala desses juizados, eles foram criados com o objetivo de facilitar o trabalho dos entes federados, ou seja, da administração pública direta e indireta em juízo. Então, ele não é um benefício da parte, é um benefício para a própria fazenda pública. Tanto é que em algumas causas de juizados especiais federais e de fazenda pública, o trâmite procedimental é mais demorado do que nos juizados gerais. Eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente, dentro dos juizados, que a competência é definida pelo valor de causa, mas deve levar em consideração as regras do CPC sobre o valor de causa. Então, essas regras estão no artigo 291, 292 e seguintes do CPC, 292 do CPC, e devem levar em consideração, inclusive, né, a acumulação de pedidos. Então, você vai ter que somar os pedidos acumulados. Então, vamos lá para o artigo 292 do CPC.
292. E lá no artigo 292 nós temos claramente os valores de causa, né? Se tiverem prestações periódicas ou prestações de trato sucessivo com período superior a 1 ano, vocês têm que fazer 12 vezes o valor da prestação. Então, você pode ter que somar um pedido acumulado com mais esses 12 vezes, e na hora que você somou todos os pedidos, aí, de fato, nós temos o valor da causa. Senhores, pode haver renúncia da parte autora com relação aos valores que excedam a competência dos juizados especiais. Agora, essa renúncia, às vezes, ela tem uma contagem bastante complicada, especialmente na Justiça Federal, porque ele não fala que tem que ser somado sempre. Pode haver uma subtração. Então, às vezes, a gente verifica que esse valor de causa, essas renúncias, jogam para valores inferiores aos 60 salários mínimos, em benefício da administração pública, tá? Processando em juízo. Mas vamos por partes. E agora, eu tenho que falar aqui para vocês as especificidades da lei geral, que se aplica também às leis dos juizados especiais. Vamos lá. Ao falarmos de juizados especiais, então, primeiro, nos juizados especiais estaduais cíveis, né, que é o objetivo, nós vamos falar claramente que a competência dos juizados especiais se vige a partir do valor de causa, em regra. E nós temos valores de causa não superiores a 40 salários mínimos. Tá? Atenção, esse valor é aumentado para os juizados especiais de fazenda pública, seja os federais ou de fazendas públicas, mas nos juizados estaduais cíveis nós temos valor máximo de 40 salários mínimos, podendo haver renúncia dos valores excedentes. Saliento que até 20 salários mínimos, dispensa-se a capacidade postulatória em primeiro grau de jurisdição. O que significa isso? Então, eu posso ir, a parte pode comparecer na atermação, né, que é um atendimento feito no juizado por parte de estagiários, que reduzem a termo os pedidos da parte. Né? Mas aí eles vão ficar sem advogado durante todo o primeiro grau de jurisdição, e eu volto a falar que eu já vi prejuízos irreparáveis por força de coisa julgada em função da ausência de advogado. Saliento para vocês que de 20 salários mínimos até 40 salários mínimos é indispensável a figura de um advogado em primeiro grau de jurisdição. Tá bom, senhores? Então, quando a causa tem valor superior a 20 salários mínimos, aí tem que ter o advogado. Finalmente, quando nós falamos ainda em segundo grau de jurisdição, então, em segundo grau de jurisdição, que é o julgamento por parte das turmas recursais, que são compostas por juízes de primeira instância e ainda por juízes do próprio tribunal, é sempre indispensável
a figura de um advogado. Tá claro, senhores? Ou seja, para interpor recurso inominado, que faz às vezes a apelação com prazo de 10 dias úteis, tá? Não são mais 10 dias corridos, porque o nosso então presidente Michel Temer alterou de 10 dias corridos para 10 dias úteis, né? Aí você precisa de um advogado. Somente com a intervenção de um advogado. Tá claro, senhores? Então, além desse recurso, nós temos também, é cabível embargos de declaração contra as sentenças, eu vou até falar, contra as decisões interlocutórias proferidas no juizado em primeiro grau, decisões interlocutórias, sentenças, né, e ainda decisões monocráticas de relator de turma recursal, ou ainda acórdãos das turmas recursais, sempre que houver obscuridade, ou seja, a decisão é ininteligível, não é possível entender, omissão, ou seja, ela é citra petita, não apresenta todos os pedidos e requerimentos, ou contradição, que ela é oposta dentro de si mesma, ou ainda inexatidão material. Tá claro? Então, eu demonstro aqui para vocês que existe um microsistema recursal nos GESPs, juizados. E eu falo para vocês que, em regra geral, não cabe agravo de instrumento na Lei 9.099 de 1995, por ausência de previsão legal. Tá claro, senhores? Por ausência de previsão legal. Mas cabe o recurso inominado de instrumento, tá? Que equivalente ao agravo de instrumento, nas leis de juizados especiais de fazenda pública, inclusive JEF, Juizado Especial Federal, quando for proferida decisão de ofício ou há requerimento de parte que julgue tutela provisória de urgência. Claro? Então, a tutela provisória pode ser requerida nos juizados especiais. Tá bom, senhores? Voltando ainda, eu estou dando os dois. Nós sabemos que os princípios regentes nos juizados especiais são princípios que diminuem a formalidade. Claro, senhores? Antes de ir para frente, eu só falo aqui o seguinte: não tem previsão legal, mas as decisões interlocutórias de primeiro grau não se sujeitam à preclusão, podendo ser impugnadas, tá? Em preliminar do recurso inominado, tá joia? Ou em contra-razões de tal recurso. Modelo
seriam os parágrafos do artigo 1009 do CPC. Tá bom, senhores? Além disso, e já que nós estamos falando de sistema recursal, nós temos que falar mais um elemento importante, que é nos juizados de fazenda pública, existe um incidente recursal chamado de uniformização de jurisprudência, esse pedido de uniformização de jurisprudência é cabível quando houver dissídio jurisprudencial entre turmas recursais de diferentes regiões na mesma região, tá certo? Quando houver esse dissídio jurisprudencial, o órgão adquém do pedido será a TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização. Quando o dissídio é na mesma região, nós temos que o órgão julgador vai ser adquém será as TRUs, as turmas regionais de uniformização. Esse procedimento está no artigo 14 das leis, das duas leis, é o mesmo artigo, né, das leis 10.259 e 12.153, tá? Os princípios regentes no juizado especial são, muita atenção, princípio de impossibilidade, né, ou seja, desapego às formas, celeridade do procedimento, ou seja, rapidez no procedimento, mais rápido possível, né? Economia procedimental, que é o aproveitamento dos atos processuais já praticados, tá? E ainda existe, obviamente, né, com a aplicação atual do CPC quanto aos princípios constitucionais e inconstitucionais. Então, eu estou mostrando aqui para vocês que o CPC aplica-se subsidiariamente em heterointegração na hipótese de não existir um procedimento específico nas leis 9.099 e assim por diante. Né? Vamos a ele. Procedimento aplicável nos juizados em primeiro grau. Procedimento civil aplicável. Inicia-se por petição inicial, cumprindo os requisitos do artigo 319, 320 do CPC, podendo ser iniciado por petição da afirmação, que eu já falei. 2. Na distribuição, designa designada automaticamente audiência de conciliação. 3. Tese
carta de citação por sede, né? Mas é possível a citação pessoal, tá? Por meio de oficial de justiça. Por meio de oficial de justiça. Além disso, o que eu tenho que falar para vocês? Não é admitido. Não é admitido. Tá claro, senhores? Citação ficta no juizado especial, no GESP. Além disso, nós temos mais. Após a expedição do mandado, não, da carta de citação, nós temos o quê? A possibilidade de apreciação de requerimento de tutela provisória formulado na inicial. Tá? Então, ou seja, com prévia conclusão do feito ao juiz. Então, senhores, a decisão interlocutória proferida nesse caso não é passível de agravo de instrumento, podendo ser impugnada por mandado de segurança a ser impetrado na turma recursal se houver perigo de dano de edifício ou incerta reparação. Tá joia? Mas tem que haver o perigo de dano. Tá bom, senhores? E aqui ele é utilizado, segundo a jurisprudência fala, a doutrina não concorda, garantia constitucional como sucedâneo recursal. Tá? Nós temos que, em audiência de conciliação, tá? Se não houver acordo, a regra geral determina a designação de audiência de instrução e julgamento, momento em que deverá ser apresentada a contestação. No entanto, o juiz pode determinar a conversão da audiência de conciliação em AIJ. Claro? Ou pode ainda dispensar indeferir a prova oral para que haja o julgamento antecipado total da lide, que é o artigo 355 do CPC. Portanto, observação, é importante que o réu esteja com sua contestação escrita ou preparado para contestar oralmente a petição inicial. Certo, gente? Atenção, não existe previsão de réplica na Lei 9.099, de 1995, mas alguns juízes, aplicando o CPC,
autorizam a apresentação oral de impugnação à contestação. Por vezes escrito, tá? Mas quase nunca apresentado. Tá bom? 7. Nos juizados especiais estaduais, não é possível a realização de prova pericial, tá? Porque envolve a alta complexidade da demanda. Nesse caso, a ação será extinta sem resolução de mérito e o juiz do juizado encaminhará a parte à Justiça Comum Estadual. Tá? A mesma interpretação se aplica aos juizados especiais de Fazenda Pública aqui em Minas Gerais. No entanto, exceção. Os JEFs, juizados especiais federais, sempre, quase sempre, é realizada perícia, seja contábil pelo SECAG, Seção de Cálculos Judiciais, médica, tá? Que aí é setor de perícias médicas, não é isso? Ou de assistência social para verificação de requisitos de benefícios previdenciários. Então, é muito comum. Só no juizado especial que tem essa possibilidade de perícia. 7, 8. Vamos lá. Então, eu mostrei aqui para vocês que aplica-se a flexibilização procedimental, tá certo, senhores? E 9, a sentença sempre tem que ser líquida, tá certo, senhores? Não existe possibilidade de sentença ilíquida, cabendo a dispensa de relatório somente nos juizados especiais. Tá bom, senhores? A sentença tem que ser sempre líquida. Cabe o cumprimento de sentença de tal decisão, não é isso? E eu falo para vocês que cabe também a execução de título executivo extrajudicial, cujo valor não ultrapassa os limites da competência dos gestos. Tudo bem até aqui, senhores? No Juizado Especial Federal, nos JEFs, as decisões são auto-executivas. Finalmente, dentro das especificidades, né, nós temos finalmente que não ter ação rescisória contra as decisões dos JEFs. No máximo, pode caber querela nullitatis insanabilis ou sanabilis para impugnar a decisão de mérito transitada em julgado. Nos casos de querela nullitatis insanabilis, que aqui nós temos, obviamente, uma ação declaratória de nulidade processual
absoluta, pela nulidade dessa análise é quando existe vício social ou de consentimento, vício social ou de consentimento, em despachos, decisões interlocutórias, ou acordos homologados pelo juiz. E essas são as hipóteses dos juizados especiais. Então, eu vou encerrando a nossa aula. Eu fiz uma breve exposição, falei de especificidade de procedimento, dos recursos cabíveis, tanto nos juizados especiais estaduais quanto nos federais. Eu primeiro mostrei os juizados, eu falo ainda que é uma fonte importante dos juizados especiais, fonte de direito, o que nós chamamos dos enunciados do FONAGE, tá? Ou seja, atenção aos enunciados do FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. E, com isso, eu termino a nossa exposição hoje sobre os juizados especiais estaduais, federais e de fazendas públicas estaduais e municipais. Tá? Eu vou me colocar à disposição dos presentes para eventuais questionamentos e eu peço que se cuidem durante o período de isolamento social.